A família da minha esposa me tratava como se eu não fosse ninguém, até eu ficar rico. Eles até tentaram cancelar o acordo pré-nupcial, mas eu fiz uma coisa que calou todo mundo e deixou eles sem saída. Quando eu tinha 23 anos, conheci a Sarah. Eu tinha acabado de sair da faculdade e estava no meu primeiro emprego, numa empresa de TI em Denver. A Sarah estava terminando o curso dela para ser professora. A gente se conheceu num churrasco de um amigo em comum. Ela tinha um jeito legal de fazer todo mundo rir e se sentir bem. Para ser sincero, gostei dela desde o primeiro dia. A Sarah vinha de uma família com dinheiro. O pai dela era dono de algumas lojas de carro, e a mãe tinha uma loja de roupas em Boulder. Eles não eram super ricos, mas tinham dinheiro suficiente para viver bem. Minha família era de classe média. Meu pai era eletricista, minha mãe era enfermeira. Eles criaram eu e meus 2 irmãos numa casa simples, mas confortável. A gente nunca passou fome, mas também não tinha luxo. Férias e roupas novas eram raras. Mesmo assim, eu e a Sarah nos demos bem desde o começo. Começamos a namorar, e em um ano eu já sabia que queria casar com ela. Pedi ela em casamento num parque onde a gente sempre ia nos domingos. Ela disse sim, tudo parecia perfeito. Quer dizer, quase tudo. Os pais dela, principalmente o pai, nunca gostaram muito de mim, desde o começo. Deixaram claro que achavam que eu não era bom o bastante para Sarah. Eles não falavam isso direto, mas faziam comentários que davam a entender. Coisas como, e aí, Matt, quais são seus planos para os próximos 5 anos? Ou a Sarah está acostumada com um certo estilo de vida, sabe? Eu deixava pra lá porque amava a Sarah e ela estava do meu lado. Quando a gente começou a planejar o casamento, os pais dela vieram com o papo do acordo pré-nupcial. Lembro até hoje, o pai da Sarah me chamou no escritório dele depois do jantar. Ele estava com uma cara séria, como se fosse me dar um conselho importante. Mas, em vez disso, ele me entregou um monte de papel e disse, isso é só uma formalidade. Matt, é para proteger o futuro da Sarah. Tenho certeza que você entende. Na verdade, eu não entendi e também não gostei. Me senti ofendido. Porque eles achavam que eu ia querer o dinheiro da filha deles. Eu ganhava só uns $40.000 por ano. Mas eu tinha sonhos grandes. Queria provar meu valor, para mim, para Sarah, e até para eles. Mesmo assim, eu não quis arrumar briga. Levei os papéis para casa e li tudo com raiva e sem entender direito. O acordo dizia que, se a gente se separasse, eu não ficaria com nada que viesse da família dela. Nada de dinheiro, nem herança, nem bens. Era tudo para proteger ela, não o nosso casamento. Eu odiei cada linha. Falei disso com a Sarah, achando que ela ia ficar do meu lado. Mas ela só disse, Matt, não é nada demais. É só papel. Não muda o que eu sinto por você. Ela estava calma, mas dava para ver que estava no meio de um conflito entre mim e os pais dela. Eu não queria forçar ela a escolher, então engoli meu orgulho e assinei. Disse para mim mesmo que estava tudo bem, porque eu não queria casar com ela por causa do dinheiro da família. Hoje, olhando para trás, acho que meu primeiro erro foi deixar os pais dela controlarem como nosso casamento ia começar. Mas, naquela época, eu achei que estava fazendo a coisa certa. Achei que com o tempo, a família dela ia começar a gostar de mim, e que o acordo pré-nupcial não ia importar, já que a gente estava começando tudo junto, do zero. O casamento foi bonito, mas meio esquisito. Minha família e a dela não se davam muito bem. Meus irmãos e alguns primos foram com ternos emprestados ou comprados em promoção, enquanto a família da Sarah parecia ter saído de revista chique. Não teve briga, mas dava para ver que eram mundos diferentes. Depois do casamento, a gente foi morar num apartamento pequeno em Denver. A Sarah começou a dar aula numa escola primária e eu continuei trabalhando na empresa de TI. Aqueles primeiros anos foram puxados, mas bons. A gente fazia um orçamento bem certinho, cozinhava em casa e guardava cada centavo que dava. Os pais dela às vezes faziam comentários sobre como a gente vivia apertado, mas a gente não ligava, a gente estava feliz. Mesmo assim, aquele acordo pré-nupcial não saía da minha cabeça. Não era porque eu achava que a gente ia se separar, mas porque aquilo mostrava que a família dela não confiava em mim, e isso doía. Mesmo depois de casar com a Sarah, construir uma vida com ela, o pai dela continuava fazendo piadinhas sobre meu trabalho ou sobre a nossa situação financeira. Eu ficava magoado, mas usava isso como motivação. Queria provar que eles estavam errados. O acordo pré-nupcial nem era algo que eles falavam muito, mas de vez em quando aparecia nas conversas. A mãe da Sarah brincava dizendo que foi esperta em me fazer assinar.
ou o pai dela falava daquilo quando comentava sobre proteger os bens da família. Eles diziam rindo, mas para mim era como levar um tapa na cara. Mesmo assim, nunca falei nada. Fiquei quieto e foquei no meu trabalho. Eu amava Sarah e não queria que os pais dela atrapalhassem o que a gente tinha. Pensei, enquanto a gente estiver feliz, nada mais importa. Mas hoje, anos depois, vejo que aquele papel era mais do que só um documento. Era um lembrete de que, para a família dela, eu não era suficiente. E conforme nossa vida foi mudando, aquele papel virou o centro de uma tempestade que eu nunca imaginei que ia acontecer. Depois de alguns anos trabalhando duro na área de TI, as coisas começaram a melhorar. Não foi de uma hora para outra, mas pequenas vitórias foram se juntando até virarem algo maior. Eu tinha 27 anos quando tive minha primeira grande chance, mas não foi fácil chegar lá. Na época, eu ainda estava na mesma empresa de TI em Denver. O salário não era ruim, mas também não era bom. Eu já estava lá fazia uns 4 anos e sentia que tinha estagnado. O trabalho era estável, mas não tinha desafio, nem chance de crescer. Sabia que se quisesse algo melhor, ia ter que arriscar. Foi aí que um colega, o Jason, começou a falar sobre um trabalho que ele fazia por fora, como programador freelancer para startups. No começo, achei meio doido, parecia cansativo, ter 2 empregos. Mas aí ele me mostrou quanto tinha ganhado em um mês de freela. E eu fiquei chocado. O cara estava ganhando o dobro do nosso salário fixo. Isso me fez pensar. Eu sempre fui bom com desenvolvimento web e resolver problemas. Passava meus fins de semana estudando linguagens de programação, aprendendo ferramentas novas e criando projetos por conta própria. A Sarah achava que eu era maluco de passar tanto tempo nisso. Ela dizia, você já trabalha o dia todo, por que tá colocando mais trabalho em cima? Mas eu sentia no fundo que aquilo era uma oportunidade. Depois de uns 6 meses fazendo freelancer, consegui um cliente que mudou tudo. Era uma startup de tecnologia pequena que precisava de alguém para montar todo o sistema deles. O pagamento era o maior que eu já tinha recebido por um projeto, e ainda ofereceram ações da empresa como parte do contrato. No começo, eu nem sabia se essas ações iam valer alguma coisa, mas tinha algo na ideia da empresa que me chamou a atenção. Então, resolvi arriscar. Durante o ano seguinte, trabalhei como um doido, continuava no meu emprego normal, fazendo 40 horas por semana, mas usava todo o tempo livre para trabalhar nesse projeto da startup. Fim de semana, madrugada, qualquer hora. A Sarah não curtiu muito, ela me apoiava, mas dava para ver que estava chateada porque eu já não estava tão presente. A gente teve umas briguinhas por causa disso. Ela ficava triste quando eu perdia o jantar ou quando a gente combinava de ver um filme e eu ficava grudado no notebook. Eu sempre falava, só mais um pouquinho, prometo, mas nem eu acreditava nisso direito. Aí aconteceu. A startup foi comprada por uma empresa maior e as ações que eu tinha viraram uma grana alta. Num dia eu estava preocupado com conta, hipoteca, carro no outro. Eu tinha dinheiro para pagar tudo e ainda sobrar. Nunca vou esquecer o rosto da Sarah quando contei. Ela ficou chocada, mas feliz. Acho que uma parte dela nem acreditava que aquilo era real. Aquele momento mudou tudo. Na semana seguinte, pedi demissão do meu emprego de TI, um sonho antigo. Meu chefe não gostou, tentou me convencer a ficar, dizendo, você é um dos melhores. Matt, tem certeza que vai jogar isso fora? Mas eu sabia que meu tempo ali tinha acabado. Eu queria mais, e a primeira coisa que fiz depois de sair foi levar a Sarah para uma viagem surpresa pro Havaí. A gente sempre falava disso, mas nunca dava para ir. Foi meu jeito de mostrar para ela que tudo aquilo tinha valido a pena, que eu não tinha esquecido da gente. A viagem foi maravilhosa, praias, pôr do sol, comida boa, mas mesmo lá, minha cabeça não parava, eu só pensava no que eu queria fazer depois. Percebi que eu amava trabalhar por conta própria, a liberdade, o desafio, a sensação de estar no controle, era viciante. Foi aí que decidi abrir minha própria empresa. Usei o dinheiro da startup para montar um negócio de administração de imóveis. Sempre tive interesse por esse mercado. Achava uma forma mais segura de fazer o dinheiro crescer, sem ficar preso em escritório. Começar a empresa foi difícil. Tinha muita coisa que eu não sabia, desde papelada até como cuidar de equipe. Mas mergulhei de cabeça, como fiz com o trabalho freelance. Li livros, fiz cursos, participei de eventos e contei com a ajuda de um mentor que conheci na época de freelancer. Aos poucos, fui entendendo como tudo funcionava. Quando cheguei aos 30 anos,
Minha vida já estava num lugar que eu nunca imaginei que chegaria tão rápido. O negócio de administração de imóveis que eu comecei estava indo super bem, muito melhor do que eu imaginava. A gente estava ganhando cada vez mais clientes e eu consegui montar uma equipe de confiança que cuidava da maior parte das tarefas do dia a dia. Pela primeira vez na vida, eu não estava só sobrevivendo ou vivendo de salário em salário. Eu estava tranquilo, me sentia orgulhoso de tudo que tinha conquistado, e achei que, finalmente, a família da Sara ia me respeitar um pouco. Mas não foi bem isso que aconteceu. No começo, as coisas começaram de leve. O pai da Sara, o Tom, começou a me ligar para pedir conselhos sobre investimentos. Parecia algo inocente. Ele dizia: "E aí, Matt, tô pensando em comprar um imóvel comercial no centro. O que você acha?" No início, eu fiquei feliz em ajudar. Achei que ele estava começando a me ver como alguém que tinha dado certo. Fiquei até agradecido por ele finalmente reconhecer meu esforço. Só que, depois, as perguntas começaram a ficar mais pessoais. "Você não quer investir junto comigo? Sabe, só para ajudar a colocar as coisas para funcionar", ele disse numa dessas conversas. Fiquei dividido. Ele era da família e eu queria apoiar, mas o negócio que ele explicou parecia meio arriscado. Com jeitinho, falei que naquele momento eu não podia investir. Foi aí que percebi uma mudança na atitude dele. Ele não falou nada direto, mas da próxima vez que nos vimos, estava mais frio, distante. Sara percebeu também e me perguntou se tinha acontecido alguma coisa. Eu só respondi: "Ah, acho que ele tá só estressado com o trabalho." Mas por dentro, eu sabia, ele não tinha gostado de ouvir um não. Enquanto isso, a mãe da Sara, a Diane, também começou a agir estranho. Ela dava umas indiretas, falando como a vida estava ficando cara. Dizia coisas como: "Agora que o Tom tá meio aposentado, tá difícil manter nosso estilo de vida." E sorria como se fosse brincadeira. "Vocês dois têm sorte, viu? Uma base financeira tão boa." Sorte, essa palavra me irritou, porque não foi sorte, foi ralação. Foram anos de sacrifício, noites viradas e trabalho duro, mas eu fiquei quieto, não queria causar atrito. A coisa piorou num fim de semana, quando a gente foi jantar na casa dos pais da Sara. Tudo começou bem, bife no prato e conversa leve, mas com o tempo, o Tom puxou um assunto que eu não esperava. "Sabe, Matt", ele disse cortando a carne, "tenho pensado naquele acordo pré-nupcial que você assinou quando casou com a Sara." Fiquei travado. Já fazia anos que eu nem pensava nesse documento. Para mim, era só uma formalidade para agradar eles. Uma coisa que já tinha ficado no passado. Achei que a gente tinha superado isso. Perguntei com cuidado: "E daí?" Ele respondeu: "Você não acha que isso já tá meio ultrapassado? Olha o sucesso que você fez. Construiu uma vida incrível com a Sara. Eu respeito isso, mas manter aquele documento agora parece meio desnecessário, não acha?" Olhei para Sara. Ela estava quieta, encarando o purê de batata como se fosse o prato mais interessante do mundo. Na hora percebi, ela já sabia que essa conversa ia acontecer. Tentei manter a calma e respondi: "Não sei, Tom, pra gente nunca foi um problema. E se tá funcionando, pra que mexer?" Diane entrou na conversa: "É que agora as coisas mudaram. Matt, quando vocês casaram, a gente queria proteger o futuro da Sara. Mas hoje você tá super bem. Não parece mais fazer sentido esse acordo. Afinal, você é da família." Aí tava, família. Eles usaram essa palavra para me fazer parecer o errado, como se eu fosse o único problema se não aceitasse mudar as coisas. Olhei de novo para Sara. Eu olhei para Sara, esperando que ela falasse alguma coisa e me apoiasse, mas ela ficou quieta, e foi esse silêncio que mais me incomodou. Falei: "Para ser sincero, não vejo motivo para tirar o acordo. Ele nem afeta nosso dia a dia. É só um papel guardado numa gaveta." O Tom deu um sorriso meio forçado, e a Diane olhou para Sara com aquela cara de: "Você não vai fazer ele mudar de ideia?" Mas ninguém insistiu no assunto naquela noite. No caminho para casa, perguntei: "Por que você não falou nada naquela hora?" Ela suspirou, olhando pela janela: "Porque eu não quero ficar no meio disso. Matt, você sabe como meus pais são. Eles só querem o melhor para mim. E o melhor para nós?" Eu retruquei: "Esse é o nosso casamento, não o deles. Esse acordo nunca foi problema pra gente. Por que agora virou?" Ela não soube responder, só disse: "Conversa com eles, tá? Não fica se estressando com isso." Mas eu fiquei, sim, fiquei bem estressado. Nas semanas seguintes, a pressão só aumentou.
Tom e Diane sempre davam um jeito de trazer o assunto do acordo, como se fosse só um papo. E a Sarah começou a mudar também. Ela dizia coisas como: "Você não vai perder nada se cancelar esse documento." Foi aí que eu comecei a sentir que estava lutando em duas frentes, contra os pais dela e contra ela também. Eu amava a Sarah, mas era difícil não sentir que ela não estava do meu lado nessa. O pior foi quando a Diane me ligou no meio do expediente. Começou falando de coisas do dia a dia, mas logo voltou ao ponto. "Matt, acho que você devia pensar bem como isso tudo tá parecendo." Ela disse. "Manter esse acordo parece que você não confia na Sarah, e isso é injusto com ela." Eu já estava cheio daquilo. Falei, com educação, mas firme, com todo respeito: "Diane, essa decisão é minha e da Sarah, e pra gente, tá tudo bem como está." Ela ficou em silêncio por uns segundos e depois soltou uma frase que eu nunca vou esquecer: "Bom, se você insiste em manter isso, talvez a gente tenha que ver o que a Sarah vai pensar disso a longo prazo." Não foi uma ameaça direta, mas pra mim, soou como um aviso. Desliguei o telefone, furioso. Naquela noite, contei pra Sarah o que a mãe dela tinha dito. Ela não pareceu surpresa, só falou: "Eles só estão preocupados comigo, Matt, não querem me prejudicar." Foi aí que tudo ficou claro pra mim. O problema não era só o tal acordo, era uma questão de controle. Os pais da Sarah sempre se meteram na vida dela, e agora, estavam tentando mandar também na minha. Atualização número 1, toque. Oi, gente, aqui é o Matt de novo. Primeiro, queria agradecer de verdade pelo apoio e pelos conselhos que recebi até agora. Sério, foi um choque de realidade. Escrever sobre isso me ajudou a ver tudo com mais clareza, e ler histórias de outras pessoas que passaram por algo parecido também foi muito importante. Então, deixa eu contar como as coisas estão agora. Infelizmente, não melhoraram. Na verdade, a pressão só aumentou. A Sarah anda falando cada vez mais sobre o acordo, e o jeito dela falar mudou. Antes era: "Acho que a gente devia conversar sobre isso." Agora é mais assim: "Se você confiasse em mim, você cancelaria esse documento." Tivemos algumas brigas por causa disso. Na última, eu falei direto pra ela: "Isso não tem a ver com confiança, Sarah, tem a ver com seus pais tentando controlar a nossa vida." Ela não gostou, respondeu: "Ou talvez tenha a ver com o fato de você não confiar em mim. Que tipo de marido ainda mantém esse tipo de coisa depois de tantos anos?" Aquilo doeu. Falei pra ela: "Esse acordo nunca foi problema antes. Por que agora virou essa coisa toda? A única coisa que mudou é que seus pais começaram a ver dinheiro." Ela me chamou de paranoico. Parece que essa é a resposta favorita dela agora. Foi aí que percebi: a gente precisava de uma conversa séria, de verdade, sem interrupções. Então sugeri uma viagem para nossa cabana, aquela que a gente adora, perto do rio, um lugar calmo, isolado, perfeito para pensar e conversar, sem os pais dela por perto como nuvem de chuva. Sarah topou, mas dava para ver que ela não estava animada. Quando chegamos, estava tudo como eu lembrava, tranquilo, silencioso. A gente fez o jantar junto na primeira noite, e por um momento pareceu tudo normal, mas dava para sentir o clima estranho no ar. No dia seguinte, decidi que era hora de encarar a conversa. A gente estava sentado no cais, olhando o rio, e eu disse: "Sarah, preciso entender o que está acontecendo. Isso é entre a gente ou tem a ver com seus pais?" Ela suspirou, claramente irritada. "Matt, isso é entre a gente. Meus pais não mandam no que eu penso. Eu é que acho que esse acordo não faz mais sentido." Eu fiquei chocado. "Ah, para, Sarah, vamos falar a real. Seus pais sempre foram obcecados com esse assunto. Foram eles que me fizeram assinar o tal acordo, e agora querem que eu rasgue. Isso não é coincidência." Ela me olhou séria e respondeu: "Você tá ouvindo o que tá dizendo? Tá falando como se meus pais fossem os vilões. Mas tudo que eles querem é o meu bem." "E o nosso bem?" Rebati: "Esse casamento é nosso, não deles, e eu não vou deixar que eles decidam como a gente resolve as coisas." Foi então que ela disse algo que me deixou furioso: "Talvez o problema não sejam eles, Matt, talvez o problema seja você. Talvez você esteja tão preso nas suas inseguranças que não enxerga como isso tudo é injusto comigo." "Inseguro?" Falei, indignado. "Você acha que eu sou inseguro porque não quero destruir um documento que seus pais me obrigaram a assinar? Um acordo que eles só pediram porque não confiavam em mim?" Ela deu de ombros e disse: "Bom,
se você não consegue confiar em mim agora, talvez a gente nem devesse continuar falando sobre um futuro juntos. Aquilo me atingiu como uma pedra, mas eu não deixei ela perceber. Falei, uau, agora você tá me ameaçando só porque eu não quero fazer o que seus pais querem. Muito madura da sua parte, Sarah. Não é uma ameaça, Matt, ela respondeu, com a voz fria. É só a verdade. Se você tá tão agarrado nesse acordo, talvez nem me veja mais como sua parceira. Talvez só esteja esperando eu cometer um erro para ir embora com tudo. Foi o limite para mim. Me levantei, olhei nos olhos dela e disse, não vira o jogo como se o problema fosse eu. Fui eu que ralei para construir o que temos. Fiz isso sem a ajuda dos seus pais. Se tem alguém aqui que deveria questionar a lealdade, sou eu. Ela só me encarou, sem falar nada. Voltei para a cabana sozinho para tentar me acalmar. O resto da viagem foi um desastre. Quase não conversamos. E quando conversamos, foi tudo tenso. Na hora de arrumar as coisas para voltar, ficou claro, a gente não estava mais na mesma sintonia. Essa semana vou ter minha primeira sessão de terapia. Espero que me ajude a entender o que fazer daqui para frente. Agora, me sinto como se estivesse andando num campo minado. Tô tentando não explodir com tudo isso. Eu amo a Sarah, mas essa situação tá me fazendo questionar um monte de coisa. Se alguém já passou por algo parecido, queria muito saber como lidou com isso. Valeu por ler e por me apoiar. Segundo desabafo. Oi, gente. Queria voltar com boas notícias, mas, infelizmente, as coisas só pioraram. Sério, tô num ponto em que nem sei se meu casamento vai aguentar tudo isso. A gota d'água foi na quarta-feira passada. Cheguei em casa e encontrei a família inteira da Sarah sentada, na minha sala. Tava todo mundo lá, os pais dela, a irmã Amy e a própria Sarah. Parecia uma intervenção, igual aquelas de filme. Assim que entrei, o Tom, pai da Sarah, já veio pra cima. Matt, a gente tá conversando e você precisa resolver logo esse negócio do acordo pré-nupcial. Isso tá destruindo a família. A gente não pode continuar assim. Eu fiquei em choque. Tipo, desde quando isso virou problema da família toda? Isso é entre mim e a Sarah, não um trabalho em grupo. Olhei pra ela, esperando que falasse algo pra acalmar a situação, mas ela ficou lá, quieta, olhando pro chão. Falei, tentando manter a calma. Já deixei claro, o acordo pré-nupcial vai continuar. Esse assunto tá encerrado. Aí foi a vez da Diane, mãe dela, se meter. Matt, você tá sendo irracional. A Sarah deu tudo de si nesse casamento, e você tá tratando ela como se fosse descartável. Descartável? Respondi. Eu passei anos construindo nossa vida enquanto lidava com vocês se metendo o tempo todo. Com todo respeito, Diane, isso é entre mim e a Sarah. A gente precisa resolver isso sozinhos. Mas ela não quis parar. É problema nosso quando afeta a família. Se você amasse a Sarah de verdade, ia perceber que manter esse acordo tá machucando ela. Antes que eu pudesse responder, o Tom falou uma coisa que me gelou por dentro. Você não é o único com opções aqui. Matt, a Sarah merece proteção. E se você não enxerga isso, talvez esse casamento não seja tão forte quanto você pensa. Aquilo soou como uma ameaça, e eu não ia aceitar calado. Você tá mesmo dizendo que meu casamento depende de eu rasgar um documento que vocês mesmos me obrigaram a assinar? Você tem coragem, Tom? A sala ficou em silêncio. Vi a Amy, a irmã da Sarah, super desconfortável. Ela sempre foi meio quieta, mais na dela, e nunca se envolveu muito nesse tipo de coisa. Na hora eu nem dei muita bola, mas pensando agora, já devia ter percebido que algo estava errado. No fim, pedi para todo mundo ir embora. Não ia ficar sentado ouvindo ataque na minha própria casa. A Sarah ficou, e a gente teve uma das piores brigas de todas. Ela me chamou de teimoso e egoísta. Eu disse que estava cansado de ser tratado como se fosse só uma carteira por ela e pelos pais. A briga ficou tão feia que ela saiu batendo porta e falou que ia ficar um tempo na casa dos pais. Eu deixei. No dia seguinte, recebi uma ligação da Amy. Fiquei surpreso, a gente quase não conversa fora dos encontros em família. Ela parecia nervosa e perguntou se a gente podia se encontrar pessoalmente. Topei, achando que talvez ela quisesse pedir desculpas por tudo aquilo, ou me dar alguma explicação. Nos encontramos numa cafeteria. A Amy parecia que não dormia há dias. Ela olhava para trás o tempo todo, como se estivesse com medo de que alguém visse a gente conversando. Aí, finalmente, ela falou, Matt,
escutei uma coisa esses dias e acho que você precisa saber. O que ela me contou me deixou sem chão. Pelo que a Amy disse, a Sarah e os pais dela já estavam planejando alguma coisa pelas minhas costas fazia meses. Amy escutou uma conversa durante um jantar de família. Eles acharam que ela não estava por perto. Segundo ela, falaram que o acordo pré-nupcial precisava acabar antes da Sarah me deixar. A única forma dela conseguir o que merece. Foi o que disseram. Fiquei sem reação. Me deixar? Por que ela ia querer ir embora? Perguntei. Amy ficou um pouco nervosa, mas aí soltou a bomba. A Sarah estava saindo com outro cara. E os pais dela sabiam. Por isso queriam tanto cancelar o acordo. Acham que, se ela se divorciar comigo com esse documento valendo, ela não leva nada. Era como se o chão tivesse sumido dos meus pés. Perguntei se a Amy tinha certeza. Ela disse que sim, que ouviu tudo. Disse que até falaram em inventar alguma história para me fazer parecer o vilão da história. Fiquei sentado ali, sem saber o que pensar. Amy parecia realmente chateada, e dava para ver que ela estava sendo sincera. Perguntei, por que você tá me contando isso? Ela suspirou e disse, porque isso não é certo. Matt, você não merece passar por isso. Sempre achei você um cara legal. Odeio o jeito que minha família tá te tratando. Não quero ser cúmplice disso. Agradeci por ela ter tido coragem de me contar e prometi que não ia envolver ela em nada. Depois que ela foi embora, fiquei ali parado por horas, pensando em tudo. As noites sem dormir, as brigas por causa do acordo, a mudança no jeito da Sarah, agora tudo fazia sentido. Quando cheguei em casa, fui olhar nossas contas e despesas. E sim, encontrei várias coisas estranhas, restaurantes caros, hotéis, até compras em joalherias, e nada disso era comigo. Ainda não falei nada com a Sarah, mas comecei a juntar provas. Liguei pro meu advogado e contei tudo. Ele disse para eu ficar calmo e não tomar decisões no calor do momento, mas é difícil. Agora tô tentando pensar no que fazer. Me sinto traído de um jeito que nunca imaginei. Não sei como tudo isso vai acabar, mas de uma coisa eu tenho certeza: o acordo pré-nupcial continua de pé, e minha autoestima também. Se alguém aí já passou por algo parecido ou tiver conselhos, tô ouvindo. Obrigado por me acompanhar até aqui. Atualização 3, final. Espero. Oi, gente, aqui é o Matt. Espero que essa seja a última vez que eu venho aqui para falar sobre isso. Tudo foi uma bagunça, mas finalmente cheguei do outro lado. E deixa eu falar, é muito bom ter minha vida de volta. Depois que a Amy me contou tudo e, sério, ela foi a verdadeira heroína dessa história, eu me organizei rapidinho. Meu advogado e eu trabalhamos direitinho, como uma equipe afiada. Com todas as provas, a traição da Sarah, as compras suspeitas, e até o envolvimento dos pais dela, o processo de divórcio foi fácil. Quase ridículo, de tão óbvio. Quando finalmente confrontei a Sarah, ela nem tentou negar. Chorou, fez drama, deu todas as desculpas possíveis. Eu me sentia sozinha. Você só trabalhava, não ligava pra mim, ela soluçava. E eu falei, direto, Sarah, você não pode me culpar pelas suas escolhas. Eu tava me matando de trabalhar pra dar pra gente uma vida que muita gente só sonha. E você jogou tudo fora. No começo, ela tentou argumentar. Talvez se você tivesse me dado mais atenção, eu não ia procurar isso em outro lugar. Aquilo foi um baque forte, mas eu não deixei ela perceber. Só falei, você não precisava fazer nada disso, foi você que escolheu, agora vai ter que lidar com as consequências. A cara que ela fez quando contei que já tinha dado entrada no divórcio, não tem preço. Ela fingiu surpresa, como se não acreditasse que eu tivesse coragem. Depois, mudou o tom e começou a implorar. Matt, a gente pode consertar isso. Podemos fazer terapia, recomeçar, fazer o que for preciso. Mas eu disse que não dava mais. A confiança acabou, e o que ela fez falou mais alto do que qualquer pedido de desculpas. Agora, falando do acordo pré-nupcial. Esse documento foi minha salvação. Graças a ele, que a própria família dela fez tanta questão de assinar na época do casamento, a Sarah saiu do divórcio sem nada. Sem um centavo do meu dinheiro, sem pensão, sem dividir bens, nada. E como ela me traiu, ela ainda saiu sem nenhum direito legal. Claro que os pais dela ficaram furiosos. A Diane me ligou várias vezes, deixou recados enormes dizendo que eu estava arruinando a vida da filha e que eu devia ser uma pessoa melhor. Você acredita?
Não respondi nenhuma vez. Meu advogado falou para eu guardar tudo, só por precaução, caso eles tentassem alguma coisa. Mas felizmente eles logo desistiram, quando viram que não tinham mais controle sobre nada. Depois, descobri o verdadeiro motivo de tanto desespero com o acordo pré-nupcial. Tom e Diane estavam quebrados. Os negócios deles estavam indo mal fazia anos, mas eles fingiam que estava tudo bem. Aquele estilo de vida cheio de luxo era tudo fachada. Quando a Sarah voltou para a casa deles, a máscara caiu. Ela deixou de morar na nossa casa bonita e foi dormir de novo no quarto de quando era criança. Acabaram os jantares chiques, os spas, as roupas caras. Pelo que eu vi, estão todos se virando para manter as aparências. Mas é só questão de tempo até tudo desabar. E tem mais, o cara com quem a Sarah achava que ia viver um novo amor, ele caiu fora assim que a situação apertou. A Amy me contou que ele era um conquistador, só queria curtir. Nunca pensou em coisa séria com a Sarah. E quando descobriu que ela não ia levar meu dinheiro, ele simplesmente sumiu. Resultado, Sarah ficou sem emprego, sem grana e morando com os pais, que também não tem mais como ajudar. Karma, né? Achei que tudo tinha acabado ali. Mas claro que a Sarah não ia deixar barato. Algumas semanas depois do divórcio, ela apareceu do nada no meu escritório. Minha assistente tentou impedir, mas ela empurrou e entrou mesmo assim. Ela estava diferente. Cabelo bagunçado, roupa velha e amassada, e com um olhar desesperado. Matt, ela falou chorando, eu cometi um erro, por favor, me perdoa. Me recostei na cadeira e só fiquei olhando para ela por um tempo. Parte de mim queria rir da cara de pau, mas no fundo, eu só me sentia cansado. Sarah, a gente já passou por tudo isso. Você não cometeu só um erro. Você fez várias escolhas que destruíram nosso casamento. Pedir perdão agora não apaga nada. Ela tentou de tudo. Pediu desculpas, culpou os pais, prometeu mudar e até insinuou que queria recomeçar as coisas. Podemos tentar de novo, Matt, eu farei o que for preciso para consertar tudo. Mas não tinha jeito. Sarah, você não me traiu só uma vez. Você planejou me deixar enquanto tentava pegar tudo que eu conquistei com tanto esforço. Isso não é amor, e com certeza não é algo que eu possa perdoar. Quando ela viu que eu não estava cedendo, ficou brava. Você vai se arrepender disso, Matt, vai acabar sozinho e vai perceber que afastou a única pessoa que realmente se importava com você. Eu só balancei a cabeça e falei, Sarah, você não se importava comigo, você só se importava com a vida que eu te dei, agora, vai ter que resolver tudo sozinha. Chamei a segurança para escoltá-la até a porta e essa foi a última vez que a vi. Depois disso, minha vida ficou muito mais tranquila. Eu ainda falo com a Amy de vez em quando. Ela se desculpou mais uma vez pelo comportamento da família dela, mas, sinceramente, ela não precisava. Ela foi a única que teve coragem de fazer a coisa certa, e eu sempre serei grato por isso. Sobre Sarah e os pais dela, ouvi falar que as coisas estão indo de mal a pior para eles financeiramente. Uma parte de mim se sente mal pela Amy, porque ela ficou no meio dessa confusão, mas o resto deles fez a cama e agora vão ter que deitar nela. Se tem uma coisa que aprendi com tudo isso, é a importância de se manter firme. As pessoas vão tentar tirar vantagem de você, manipular, e até fazer você se sentir culpado por fazer o que é melhor para elas. Mas no final, você tem que cuidar de si mesmo. Se você está lidando com parentes tóxicos, com um parceiro duvidoso, ou se sente preso numa situação que não é boa para você, confie no seu instinto e defenda o que é certo. Não é fácil, mas vale a pena.